É isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao nosso mini curso de Java básico. Meu nome é Wagner Xavier. Vou ministrar esse curso. Sou estudante aí da Universidade Federal de Jataí. A gente está enfrentando a pandemia, então tá tudo parado. Falta 2 anos aí para me formar, eu espero. Se Deus quiser. E nosso mini curso, vamos falar de Java, né? Aprender Java aí. As ferramentas, vamos utilizar o Google Meet. Se você chegou até aqui, não vamos ter problema com isso, né? Google Classroom, se alguém ainda tiver algum problema aí com o Google Classroom, pode enviar um e-mail. A gente vai usar também o JDK11, nosso kit de desenvolvimento Java. São as ferramentas que a gente vai usar para compilar e executar aí os nossos códigos. Não precisa saber o que é isso agora, tá? Não se assusta. A gente vai falar sobre isso no decorrer do curso. NetBeans, Apache, é o nosso editor. A gente vai escrever os nossos códigos. Gente entrando aqui, calma aí, pessoal. Arthur, na próxima você vai ter que abrir mesmo a turma. Tá, NetBeans, Apache. Realmente não deu certo. Tá, NetBeans, Apache, nosso editor. A gente vai usar ele para digitar os nossos códigos, né? E ele vai fazer o trabalho aí pra gente de usar o JDK, ou melhor, o compilador do JDK, para compilar o nosso código, executar o nosso código. E é um editorzinho de texto, tá? Editorzinho de texto eu falo, mas é um editor de texto assim meio... tomou um pouco de bomba, né? Aí tem umas funçõezinhas aí específicas para construção de códigos, de programas, né? A gente vai conhecer ele aí. Aqui alguns tópicos, ou melhor, todos os tópicos que a gente vai abordar aí nessa aula de hoje, semana 1. E vamos começar aqui com o que são algoritmos, né? Depois, função de um programador. Você quer seguir aí a área de programação, né? Linguagem de programação, o que é Java, e a gente já vai começar a ver aí fundamentos do Java. Tá. O que são algoritmos? É um conjunto de passos ou instruções lógicos e bem definidos, criados para resolver um determinado problema. Um pouquinho de paciência, tá, gente? Isso aqui vai acontecer de vez em quando durante a aula, mas vamos lá. Opa. Tá, então o que são algoritmos, tá? Algoritmos são instruções. Então, você tem instruções lógicas e bem definidas. Você, como ser humano, né, possui sua lógica. Então, para que alguém fale com você e você entenda o que essa pessoa está falando, precisa ter uma determinada lógica, né? Algo que está no escopo aí do ambiente ou da sociedade que você está vivendo, né? Isso aqui vocês vão entender melhor durante o curso, que esse lógicos quer dizer que para nós, tá? Bem definidos, tá? Instruções, lógicos, bem definidos, bem definidos, né? A gente só vai ver o que isso quer dizer também, mas a palavra acho que você já pode ter uma noção aí, né? Bem definido, tipo algo bem claro, né? O oposto de abstrato. Tá. Criados para resolver um determinado problema. Então você tem um problema e você vai criar um algoritmo para resolver esse problema, tá? De forma lógica e bem definida.
E a gente vai ver aqui agora um exemplo de algoritmo. Isso vai deixar as coisas bem mais claras. Tá, então aqui eu tenho um algoritmo, comer queijo. Esse algoritmo ele soluciona o problema de comer queijo. Então, de repente, você está com vontade de comer queijo e você não lembra como se faz isso. Aí você vai usar um algoritmo, tá? O algoritmo aqui que o professor fez, comer queijo, para comer queijo, tá? Então, aqui o algoritmo, ele tem um início e ele tem um fim. E entre o início e o fim, a gente tem o corpo do algoritmo, tá? O corpo do algoritmo ele vai conter aí as instruções lógicas bem definidas, ok? E é um passo a passo, tá? Isso aqui é um algoritmo. Vamos ver então os passos que esse algoritmo contém. Primeiro passo, pegar o queijo. Então, se você quer comer um queijo, o primeiro passo vai ser pegar o queijo. Segundo passo, pegar a faca. Então, se você gosta de cortar o queijo com a faca para comer, né? Pegar a faca. Terceiro, pera aí, eu vou ter que usar aqui esse modo aqui, calma aí. Aqui. Aí, cadê? Aqui. Aqui. Tá, então passo 1, pegar queijo. Segundo passo, pegar a faca. Terceiro passo, cortar o queijo com a faca. Isso. Quarto passo, pegar a fatia de queijo. Obviamente a fatia que você cortou. Guardar o queijo, né? Porque você é uma pessoa educada e bem criada e você aprendeu que precisa guardar, né? E aí você vai comer a fatia de queijo que você cortou, ok? Então temos instruções, passos bem definidos, ok? Que vão dizer a você o que fazer para resolver um problema, tá? Então aqui qual que era o nosso problema? Comer queijo, ok? Beleza. Só que o que acontece aqui? Lembra lá que a gente disse, né? Um algoritmo é um conjunto de instruções lógicas e bem definidas. Beleza. Para ser bem definido, um algoritmo ele precisa conter tudo o que a gente precisa para resolver o problema. Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente puder dividir ações em subpassos, a gente deve fazer isso, porque isso vai deixar mais claro o nosso algoritmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos analisar aqui o primeiro passo. Pegar o queijo. Tá, mas pegar o queijo. Isso aqui não, eu acho que não está muito bem definido. A gente poderia, ao invés de usar aqui pegar o queijo, a gente poderia fazer algo do tipo, deixa eu dar um enter aqui. Ao invés desse ser o primeiro passo, talvez a gente pudesse fazer algo do tipo ir até a geladeira, né? Geladeira, tá certo, né? Ir até a geladeira. Eu acho que a gente poderia começar já por aqui, né? Porque se você vai pegar o queijo, você precisa ir até o lugar onde ele está guardado, né? E geralmente a gente guarda na geladeira, então é isso aí, né? Tá. E depois de ir até a geladeira? Sei lá, a gente poderia aqui abrir a geladeira, né? Abrir a geladeira. Olha que bonito. Né? Então a gente teria que refazer esse algoritmo, né? Acrescentar aqui os passos que não foram definidos e reorganizar esses passos aqui, ó. No caso aqui já seria o terceiro passo, né? Pegar queijo. Então perceba que eu não só acrescentei aqui alguns passos iniciais, mas eu tive que refazer aqui o passo, né? Ou melhor, tive que renomear aqui que passo que era esse, né? A gente vai ter que refazer esses outros aqui também, né?
E isso aqui já vai ser o primeiro exercício, tá? Você vai pegar aqui do jeito que tá aqui, tá? Deixa eu renomear aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Gracinha. Tá, você vai pegar agora esse algoritmo do jeito que tá aqui, tá? E da forma que eu fiz aqui, ó, eu acrescentei passos, tá? Para deixar mais claro as nossas instruções. Você vai pegar isso aqui e você vai tentar acrescentar passos aqui, ok? Que poderia ter, tá? A gente vai ter aí 5 minutos. A quantidade de passos que você puder colocar aqui, tá? Você vai colocar. Eu disponibilizei, aliás, esse slide, tá? Aí no Google Classroom. Deixa eu entrar aqui no Google Classroom. Aqui, ó. Mural. Aqui, ó, que bonito. Você vai clicar aqui, ó. Postou um novo material, slide. Você vai clicar aqui, tá? E vai acessar esse slide aqui, tá? Pode dar um clique aí sem medo. Deixa eu voltar lá pro slide. Do Yuri Ramos. Perguntou o seguinte: quanto mais passos, melhor? Ou isso nem importa tanto se o resultado for o mesmo? Não, quanto mais fácil, melhor. E boa pergunta. Obrigado por perguntar isso, porque é o seguinte: por que quanto mais fácil, melhor? Quanto mais passos, melhor. Na verdade, a gente vai chegar num ponto que a gente vai querer menos passos, só que esses menos passos vão ser mais definidos e melhores do que aqueles outros vários passos que a gente tinha anteriormente. A gente vai chegar nesse ponto, mas por enquanto você precisa colocar o máximo de quantidade de passos que você puder colocar para deixar o mais claro possível, tá? Porque a gente vai pensar o seguinte: imagina que tu está criando esse algoritmo para uma criança que está aprendendo a, sei lá, a entender o ambiente que está, tá? Uma criança que está começando a entender mais ou menos onde é que ela está, de onde ela veio, para onde ela vai, entendeu? E por que isso? Porque o nosso computador é uma criança, tá? Quando se trata de programação, você vai ver que programando, você vai ter que ensinar. Programar é ensinar o computador a fazer alguma coisa, tá? Então o nosso algoritmo ele vai ensinar o computador a resolver um problema. E o que acontece? O computador ele precisa fazer exatamente tudo que for necessário na ordem necessária para atingir o objetivo, ok? E a gente vai entender isso depois, porquê dessa necessidade, tá? Então, aqui, gente, você poderia acrescentar aqui, ó, uma condição, né? Uma condicional. A gente chama de condicional aí na programação, mas seria, sei lá, uma situação, se alguma coisa, por exemplo, pegar queijo. Tá, antes de pegar o queijo, a gente poderia verificar se existir um queijo, né? Porque pode ser que não tenha um queijo, pode ser que alguém foi lá primeiro que você, né, e comeu o queijo. Então, se... Olha eu passando vergonha aqui, ó. Se existir um queijo, tá certo. Ah, faltou existir. Tá, se existir um queijo, né? Queijo. Aí põe uns 2 pontinhos. Sei lá, faz o que você quiser aqui, ó. Setinha, 2 pontinhos. Ou então, sei lá, faça 2 pontinhos. Não tem. Por que eu coloquei acento ali? Tá, se existir um queijo, faça a próxima coisa, né? Aqui, ó, pegar o queijo. Então você vai pegar queijo, tá? Se não, tá, você poderia... põe aqui mesmo, depois aqui, ó. Se não, né? Se não existir, sei lá, se não existir... Oh, gente. Se não existir, pare, né? Pare. Não tem mais o que fazer, né? Pare.
tá? Põe isso aqui, ó, entre parênteses, tá? O se não, né? Põe entre parênteses, porque daí o que acontece? Se existir o queijo, né? Uai, deu ruim aqui. Eu vou colocar uma nós, tá? Põe entre parênteses aqui, né? Porque aí, tá, se existir o queijo, você vai lá pro 3, né? Pegar o queijo. Mas se não existir o queijo aqui, se não existir, pare. Acabou, né? Não tem mais o que fazer, tá? Como eu vou escrever isso aqui, não importa não, tá? Nesse momento aqui, não importa não. Contanto que fique claro aí o que você tá querendo expressar, tá? É isso, então o que você vai fazer? Você vai pegar esse algoritmo aqui, ó. Eu vou inclusive tirar essa condicional aqui, tá? Você vai pegar esse algoritmo aqui, ó. E da forma como eu fiz aqui, ó, acrescentei alguns passos a mais, você vai acrescentar mais coisas aqui, tá? Mais passos ou mais se existir alguma coisa, se não existir, se existir, se for dessa forma, se não for. Você vai incrementar aí, tá? Você vai adicionar para ficar mais claro, ok? Será que a gente tentando entrar? Deixa eu ver. Olha só. Tá, eu respondi a dúvida aí? Eu acho que sim, né? Tem mais alguma dúvida aí, Arthur? Não, até agora não. Eu acho que já deu tempo até de fazer 2 vezes esse trem, né? Tá, vamos continuar então. Aí você vai fazer esse algoritmo, tá? Você vai guardar aí no bloco de notas, no, sei lá, Word. Guarda aí como algoritmo comer queijo, que depois você vai precisar, tá? Eu vou pedir depois pra você enviar pra mim em algum lugar aí, tá? E coloca seu nome também, tá? Tá, vamos agora aqui pra função de um programador. Tá, função de um programador. É responsável pela codificação, teste e manutenção de um programa de computador. Mas antes de colocar a mão na massa, né, o programador precisa entender o contexto daquilo que será desenvolvido, obter informações com o gerente de projetos, além de alinhar ações com o analista de projeto e com o administrador de banco de dados. Beleza. Então, o que é que está dizendo entre linhas, tá? Tu, como programador, tem a função de resolver problemas, ok? E como assim? Aqui, desde codificar, tá? Escrever os códigos do programa, os testes, a manutenção de um programa, de um computador, programa de computador. Antes de escrever uma única linha de código, tu precisa entender o teu contexto, o contexto do problema, tá? Tu como programador, na maior parte do tempo, boa parte do tempo, tu vai estar escrevendo algoritmos, usando aí as linguagens de programação, como Java, a gente vai aprender sobre Java nesse curso. Tu vai estar escrevendo então algoritmos para resolver problemas. Beleza, só que esse algoritmo possui aí um contexto, um problema, né? E esse problema ele tem que ser analisado, como é que eu posso dizer? A gente tem aí as etapas de requisitos. Quando você está aí num projeto, você tem a etapa de requisitos, onde você vai analisar o problema e verificar o que tem que ser feito, as informações que vão ser tratadas ou manipuladas, obter informações com o gerente de projetos, por exemplo. Você vai ter lá o teu gerente de projetos. É ele que vai estar arquitetando ali, só que não só ele, mas toda uma equipe. E hoje em dia é muito comum o próprio programador aquele que codifica, né, programador, tá envolvido ali nas partes de requisitos, de projetar o que vai ser feito, como vai ser feito, o que vai ser usado para resolver aquele problema. A gente tem aí frameworks, linguagens de programação, ambientes, né, que seriam as IDEs, às vezes até os sistemas operacionais que estão sendo usados ali na empresa. Tudo isso aí
hoje em dia o próprio programador ele tem ali a sua pitada de participação, né? Então, tu como programador, tu não vai só escrever código, tá? É um modelo ali de desenvolvimento, você tem uma análise de sistema com o seu papel, o programador com o seu papel, só que hoje em dia isso não está muito bem definido, tá? Se tu for entrar ali no mercado de trabalho já hoje, inclusive se tu pesquisar aí por vagas de emprego, tá? As empresas elas estão procurando aí pessoas que saibam métodos de desenvolvimento ágeis, essa parte de engenharia de software, você tem ali algumas matérias que eles cobram também, e conhecimentos que vão te ajudar não só a projetar o software, tá? Participar ali daquele momento em que estão projetando o software, tá? Estão decidindo ali como é que vai ser feito, o que vai ser usado. Então, o programador ele acaba participando nisso aí. E esses conhecimentos vão te ajudar o quê? Não só pensar na melhor forma de criar o código, como também verificar, por exemplo, numa manutenção. Tu precisa, sei lá, resolver um bug, ou então incrementar uma funcionalidade nova. Tu vai precisar desses conhecimentos para pensar, isso aqui vai impactar de uma forma negativa no software. Isso aqui vai causar uma quebra no sistema. Então, isso aí é importante, tá? As empresas estão se preocupando com isso e tudo isso aí se resume a resolver problemas, tá? Vamos continuar aqui. Tá, linguagem de programação. Uma tecnologia, tá? Que vai fazer a comunicação entre você, programador, e o computador. Então, como programador, na boa parte do tempo, tu vai estar escrevendo códigos. Esses códigos, tu precisa escrever. Códigos são os algoritmos que eu estou falando, tá? Algoritmos que terão ali passos que o computador precisa usar para resolver um determinado problema, entendeu? Então você vai escrever aí um algoritmo para resolver um problema, e esse algoritmo tu vai escrever ele usando uma linguagem de programação, ok? Porque é essa linguagem de programação que vai permitir aí que tu escreva alguma coisa que o computador entenda, tá? Ela possui palavras-chave, seria o dicionário, tá? O dicionário aí da linguagem de programação. Por exemplo, a gente tem a nossa língua portuguesa, certo? Deixa eu voltar lá no exemplo aqui do nosso algoritmo, né? Então perceba aqui que as palavras que eu estou usando, né, fazem parte do nosso dicionário da língua portuguesa. São todas palavras-chave aqui, tá? Da nossa língua, né? Cada uma delas tá dentro aí do nosso dicionário português, certo? Então, as linguagens de programação é uma linguagem, né? Não é diferente da nossa língua mãe, só que é uma linguagem que o computador entende, tá? Ela possui suas palavras, símbolos, tá? Por exemplo, a gente tem aí símbolo de, deixa eu ver aqui, porcentagem, por exemplo. A gente quer descrever a porcentagem de alguma coisa. A gente, ser humano, né? A gente usa aí a língua portuguesa, a gente tem esse símbolo para expressar alguma coisa. A linguagem de programação também possui símbolos, tá? E, ironicamente, é os mesmos símbolos que a gente usa, tá? Porcentagem, cifrão, asterístico, asterisco, sei lá como é que fala, né? Esse trem aí. Enfim, e sintaxe, tá? Possui também sintaxe. E o que é a sintaxe? Deixa eu voltar lá novamente no nosso algoritmo. O que é a sintaxe aqui? A sintaxe, ela seria a forma como você está usando as palavras-chave ou as regras para você formular uma frase. Por exemplo aqui, ir até a geladeira. Nessa frase,
eu estou empregando aí algumas regras da língua portuguesa, certo? E essas regras são conhecidas aí, eu estou falando de uma forma bem grotesca, tá? Porque tem definição melhor, mas essa serve. Então essas regras que vai definir como a gente vai montar ou criar as nossas frases, né? Vai definir como ela deve ser feita para que uma frase tenha sentido. Então, se você quer falar com alguém, por exemplo, nós tem aí nosso amigo Arthur, né? Se você quer falar aí com nosso amigo Arthur, você precisa usar as regras da língua portuguesa para que ele consiga entender o que você está falando com ele, ok? Que de repente você diz geladeira até a ir. Isso não quer dizer nada pro Arthur, né? Arthur, você não entenderia, né? Com certeza não. Então, as regras servem para isso, né? Para que haja um entendimento, uma comunicação, ok? Então, é isso, tá? Palavras-chave, símbolos e sintaxe. Tudo isso aí faz parte de uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação, ela contém tudo isso aí. A gente tem aqui alguns tipos de linguagens de programação, tá? A gente tem aqui a linguagem de máquina. Essa linguagem de máquina, por acaso, é a linguagem que o computador realmente entende, tá? Isso aqui fica abstraído, tá? Para todo mundo, tá? Para o usuário. E é isso aqui que entende, tá? Então, toda essa interface que você vê aí, essa tela que você está vendo na minha tela aqui, slide, botões, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, essas funcionalidadezinhas aqui, ó. Por trás o computador tá processando tudo isso através de zeros e uns, tá? E aí passando isso para placa gráfica, né? A placa gráfica pega aí o que o processador tá mandando para ela e exibe tudo bonitinho aí pra gente. Mas por trás, tá? É tudo isso aqui, ó, zeros e uns. Essa é a linguagem que o computador realmente entende. E o que é isso? Esses zeros e uns aqui, ó, cada um desses zeros e uns, cada unidade disso aqui é conhecido como bit, tá? Bit. Eu não coloquei aqui no slide, tá? Que na verdade nem vai precisar, estou explicando aqui pra vocês entenderem melhor, mas é até curiosidade isso aqui, tá? Tá. E cada bit desse aqui, ó, ou melhor, cada sequência de bits, perceba que aqui eu tenho uma sequência de bits, já à frente eu tenho outra sequência de bits. Cada sequência de bits aqui, ó, representa alguma coisa para o computador. E o que essa alguma coisa pode ser? Pode ser um número ou uma letra, alguma coisa que tu digita aí no teclado, o clique que tu dá aí no mouse, tá? E como é que isso aqui funciona? Quando tu pressiona uma tecla aí do teclado, ou sei lá, dá um clique no mouse, são enviados sinais, tá? Sinais aí do mouse ou do teclado para o processador. Esses sinais são esses zeros e uns, ok? Esses zeros e uns aqui nada mais são do que energia e ausência de energia, tá? Então, cada sequência dessa aqui, ó, quer dizer alguma coisa para o computador. E no caso aqui, ó, o que está acontecendo é que essa primeira sequência é uma instrução, tá? Essa segunda sequência aqui é um valor. A gente pode usar como referência esse aqui, ó. Essa primeira sequência é esse aqui. Essa segunda sequência aqui, ó, é esse 1, ok? Então, o que ele está fazendo aqui? Essa instrução load aqui, ó, ela pega o valor que vem a seguir. Então, esse valor aqui está na frente dele. Ele vai pegar esse valor, que é representado por essa sequência aqui, ó, que vem a seguir. Então, esse load, ele pega esse valor aqui, 1,
e joga em algum lugar para guardar ele, tá? Então ele está guardando aqui esse 1, ok? Então ele executou aqui essa instrução, verificou aqui esse valor, ok? Essa instrução ele usou esse valor aqui. Aí ele vai para a próxima linha, outra instrução e outro valor. Então essa instrução aqui, ó, ele é o ADD, tá? E o que que o ADD faz? Ele pega esse valor aqui que vem a seguir, que é representado por essa sequência aqui, ó, tá? Então esse ADD ele pega essa sequência, esse valor 2 e soma aquele 1 lá, ó, que a gente guardou. Então o que eu estou fazendo aqui, ó, é somar 1 mais 2, tá? Então o computador ele consegue entender esses zeros e uns aqui, tá? Não se preocupe se você não entendeu isso aqui, tá? Só recapitulando, que você precisa entender é que esses zeros e uns, eles representam alguma coisa para o computador, ok? E o que isso aqui está fazendo, ó, é somar 3 números, tá? Ele está somando aqui 3 números. Ele está somando o número 1, o número 2 e o número 3, ok? Isso aqui é a linguagem de máquina. Tá, bom, os primeiros programadores, eles programavam assim, tá? Eles informavam zeros e uns, eles digitavam, na verdade, né? Zeros e uns, zeros e uns. Na verdade, eles perfuravam cartões. Mas isso é outra história. Tá, eles programavam com zeros e uns. Eles escreviam esses zeros e uns, davam para o computador e o computador fazia o que ele tinha que fazer. Bom, isso aqui é canseira, né? Isso aqui é horrível para programar. Você não consegue fazer um programa, um sistema grande com isso aqui. Então o que aconteceu? Em algum momento da história, alguém resolveu abstrair isso aqui, deixar isso aqui mais fácil de fazer. E a forma que ele encontrou foi criar palavras e associar essas palavras a essas instruções. Então notou-se que usava-se muito, por exemplo, essa sequência para executar isso aqui, né? Para executar uma ação, uma determinada ação. Então o que eles pensaram? Então vamos escrever, vamos usar uma palavra que a gente consiga entender, né? E essa palavra vai representar isso aqui. Então quando a gente digitar isso aqui, ó, a gente vai dizer lá pro computador, ó, computador, isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Entendeu? Então, bom, isso aqui é a linguagem assembly, tá? Então isso aqui, linguagem assembly, ficou mais fácil programar. Então para somar 3 números, agora eu só preciso usar load, aí logo em seguida o valor que eu quero jogar na minha mesa. Eu vou usar terminologia mesa, tá? Na mesa. Então o primeiro valor que eu quero somar, eu preciso primeiro jogar na minha mesa aqui. Aí eu vou usar a próxima instrução ADD. Eu vou pegar esse 2 aqui, ó, e somar ao que está lá na minha mesa, né? Mais 2, ok? 2 bonito. Aqui, ó. Aí eu quero somar agora o número 3. Eu vou usar ADD, pegar aqui o informar o 3. Aí esse ADD vai pegar esse 3 e vai somar lá, ó. Eu vou colocar aqui na frente porque não tem mais espaço ali. Aqui. Então aqui, ó, na linguagem assembly eu estou somando 3 números, tá? Só que isso aqui ainda é meio complicado para programar, tá? Até criar um programa simples, isso aqui é horrível, tá? Você tem que mexer com unidades, valores, um a um, e é um trem terrível. E em algum momento da história, teve-se a necessidade de abstrair ainda mais a linguagem que era utilizada para programar. Então criou-se a linguagem de alto nível. Então a linguagem de alto nível, a proposta dela é usar, né, códigos, símbolos, palavras que nós seres humanos consigamos entender de uma forma melhor,
algo que se aproxima aí com o nosso dicionário, com o nosso dia a dia, para programar. Então aqui na linguagem de alto nível você já consegue usar o número 1, né? Aqui em Assembly você já conseguia, mas aqui, além dos números, você consegue usar símbolos, né? Mais aqui, ó. Então além dos valores, você tem símbolo aqui, 1, mais 2, mais 3. Isso aqui, uma criança entende, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 6, né? Entendeu? Então com a linguagem de alto nível, você consegue fazer isso. Quem já estudou aí algum tipo de programação, alguma linguagem aí, com certeza já usou isso. Dificilmente você vai ter uma linguagem de programação aí de alto nível. Dificilmente não, acho que é impossível, né? Eu não conheço todas, mas acho que em todas você consegue fazer isso aqui, ó. Você quer somar 3 números? Vai informando eles, vai colocando o sinalzinho de mais aí entre eles. Acabou. Você tem aqui uma soma. Tá? Alguma dúvida? Só recapitulando aqui, se você não entendeu como é que isso aqui funciona e isso aqui, ó, não precisa se preocupar, tá? Isso aqui foi só questão de curiosidade, tá? Só entenda que linguagem de máquina é o que o computador entende, tá? Então é isso aqui que ele entende. Linguagem assembly veio para melhorar isso aqui, tá? Programadores programavam isso aqui, zeros e uns, passaram a programar com palavras mais simples, usando números, né? Só que ainda de uma forma assim bem arcaica, né? E depois passou-se a usar as linguagens de alto nível para programar de uma forma mais simples. E o que acontece? Você escreve isso aqui, né? Só que o computador ele entende só esses zeros e uns. Então o que acontece? Existe algo chamado compilador que traduz isso aqui, ó, o que você escreve em linguagem de alto nível, traduz isso aqui para zeros e uns. Depois que ele traduz para zeros e uns, aí o computador executa aquilo que você escreveu lá em linguagem de alto nível, tá? Vamos prosseguir. Olha aqui o nosso amigo compilador. Eu falo amigo, tá? É amigo mesmo. Ele só vai te deixar na mão se tu pedir para deixar na mão, tá? Às vezes você escreve o código errado aí, né? E escrevendo alguma coisa que não deveria, ou deixando de escrever alguma coisa que deveria ter escrito. Aí o compilador vai gritar para você, ó, tá dando erro. Você esqueceu de fazer alguma coisa. E dependendo do compilador, ele vai te dizer exatamente, dependendo não, acho que todos, te diz até exatamente onde é que está o erro, tá? É a parte aí de debugar. Então, você está aprendendo aí programação, procura aí o que é debugar, tá? Isso é extremamente importante. Que é nada mais do que procurar o erro, né? Só que existem aí técnicas e formas de procurar o erro, né? Que te ajuda, tá? Por que eu escrevi uma seta ali? Tá, vamos lá, nosso compilador. Eu tenho aqui o código fonte. Lembra lá que eu falei, o compilador ele vai pegar aquilo que tu escreveu numa linguagem de alto nível. Poderia ser o Java. A gente está usando aqui, ó, a linguagem C, tá? Como exemplo. O compilador ele vai pegar isso que tu escreveu em alto nível. Daí ele vai traduzir, tá? Para um arquivo em zeros e uns, ok? Zeros e uns. E esse arquivo zeros e uns é que vai ser executado pelo computador. Então tem aqui todo o processo. Você tem lá o que você escreveu em linguagem C. Aí você tem compiladores para diferentes tipos de sistemas, a arquitetura do sistema. Você está usando o Windows, por exemplo. Aí tu está usando aí o Windows. Tu baixou o compilador para Windows. Normalmente Java, a gente baixa lá o pacote JDK. Aí ele já instala lá o compilador,
a máquina virtual que vai executar o programa. A gente vai ver mais à frente o que é isso. E o compilador ele pega isso que você escreveu, traduz para o arquivo, né? Zeros e uns. A gente chama aqui de código executável. E aí a máquina executa, tá? Aquilo que você escreveu aqui, ó, a gente chama de código fonte, tá? Código fonte em C, né? Se você escreveu aí alguma coisa em C, se você usou aí a linguagem Java, você vai ter o teu código fonte Java, tá? E esse é o processo de compilação. Pega o que tu escreveu em linguagem de alto nível, interpreta para zeros e uns e executa no computador. Tem alguma dúvida aí? Agora nenhuma. Eu vou dar 5 segundos. Não? Tá, vamos lá. Tá, e o que é Java, né? A gente vai aprender sobre Java, então essa pergunta é válida, né? Uma linguagem de programação. É isso aí. A gente já viu o que é uma linguagem de programação, né? Então, o que é Java? Java, você tem aí palavras-chave, símbolos, o que mais? Sintaxe, né? E você vai usar tudo isso para criar algoritmos. E algoritmos para quê? Para quê? Para que servem esses algoritmos? Tu vai criar um algoritmo para resolver um problema computacional, tá? Beleza, aqui a gente tem um algoritmo, tá? Um exemplo de algoritmo em Java. Não se preocupe em entender, tá? Você pode boiar aqui, voar, né? À vontade, tá? É hora para isso. Saiba que isso aqui é um algoritmo. Então perceba aqui que existem umas palavras bem estranhas, né? Tudo em inglês, tá? Palavras Java, você tem... Se você sabe inglês, você provavelmente já usou, já leu, já viu alguma dessas palavras que a gente vai usar em Java, tá? Palavras aqui do Java, a gente tem public, class, isso aqui a gente que define, tá? Isso aqui não é do dicionário Java, não. Vocês vão entender isso aqui depois. Outra vez o public aqui, static, fale como quiser, não vai ter problema algum. Void, né? System, tá? E, bom, além das palavras, existe aqui uma sintaxe, tá? Regras de como essas palavras estão dispostas, como elas estão sendo usadas, para que seja realmente um programa, para que esse programa faça alguma coisa. Mosquitinho, tá? Então, deixa eu voltar aqui lá pro nosso algoritmo. Tá tudo riscado. Que feio. Tá aqui, ó, nosso algoritmo comer queijo. Então perceba aqui que a gente está usando palavras da nossa linguagem, né? A nossa língua mãe, português. A gente tem aqui o início e fim. Esse início e esse fim, que declara aqui o início e o fim do nosso algoritmo, faz parte aqui da nossa regra de criar um algoritmo, tá? Então você precisa aqui dessa palavra para que o nosso algoritmo comece, e você precisa dessa palavra fim para que o nosso algoritmo termine, ok? Isso aqui é para quem faz algoritmos, talvez aí em ciência da computação, né, faculdade ou até num curso técnico, vai ter lá uma matéria de algoritmos, você vai acabar vendo isso aqui. Na verdade, de uma forma bem mais técnica, com palavras específicas, mas enfim. E aqui no Java, né, o Java possui suas palavras, a sua forma de ser escrito. Perceba aqui que eu tenho uma chave aqui, outra chave aqui. Eu tenho uma chave aqui, outra chave aqui.
Isso aqui é necessário para o programa funcionar. Isso aqui é necessário. Isso aqui não, isso aqui é uma instrução, tá? Isso aqui é uma instrução. Não se preocupe em entender nada aqui agora, tá? Eu tô falando aqui, mas para você ter uma noção, tá? Vamos lá, vamos seguir. Bom, aqui a gente tem basicamente o processo de compilação e execução do Java, tá? Você vai perceber que é um pouquinho diferente. Isso aqui, ó, esse processo aqui de compilação e execução, o compilador traduz isso aqui que você escreveu em C para um executável. Aí esse executável, que é o zeros e uns, ele é executado no computador, beleza? O Java, ele é um pouquinho diferenciado. O que acontece aqui? Começando pelo nosso código fonte, tá? Tu vai escrever o teu código fonte em um arquivo Java, ok? Esse arquivo Java tu pode fazer, sei lá, com bloco de notas, até com Word, tu pode fazer, tá? Pode pegar o bloco de notas e programar nele. É bem tranquilo. Aí, só que o que acontece? Esse arquivo, ele precisa ser do tipo Java. Então, quando tu for salvar o teu bloco de notas, tu precisa colocar lá, no final do nome do arquivo, tu precisa colocar lá .java. Esse .java aqui, ó, é a extensão, é o tipo de arquivo, né? E esse arquivo onde a gente escreve o nosso código, ele é conhecido como Java Code, né? Então a gente tem lá nosso arquivo, né? Fonte, nosso arquivo fonte pode ser em C, pode ser Java. Então a gente tem o nosso arquivo fonte, que seria o nosso Java Code, ok? E esse arquivo com o nosso Java Code, que é o nosso código Java, ele é traduzido pelo JavaC, que é o nosso compilador, tá? O JavaC, só que ao invés de ser transformado em um arquivo 0 e 1, ele é transformado em um arquivo bytecode, tá? Conhecido aí como arquivo class. Então lembra lá que linguagem C, ele é compilado, nosso arquivo fonte, né? Ele é compilado e traduzido para um arquivo zeros e uns. Aqui é o nosso bytecode, tá? Então, nosso compilador traduz para o bytecode. Esse bytecode, por sua vez, ele é interpretado, tá? Ele não é... ele é interpretado e executado pela nossa virtual machine, tá? Java Virtual Machine. Isso aqui é a nossa máquina virtual. Essa máquina virtual, tanto essa máquina virtual quanto o nosso compilador, eles estão lá no nosso pacote JDK, tá? Então essa máquina virtual é ela quem vai interpretar esse bytecode e executar, ok? Então aí é uma aplicação, como é que eu posso dizer, como é que eu posso explicar? Não é algo que vai depender aqui do sistema. Por exemplo, depois que tu cria esse bytecode aqui, ó, tu tem lá a máquina virtual para o Windows, máquina virtual para o Linux, máquina virtual para o Mac. E esse bytecode aqui, ó, que tu fez, ele pode ser executado em qualquer um desses sistemas através dessas máquinas virtuais, ok? Se a gente voltar lá no nossa linguagem C, perceba que eu tenho um compilador aqui para o Linux, e esse compilador, ele compila aqui pro... Não, tá. Ele compila aqui pro Linux, tá? Ele cria esse arquivo aqui de zeros e uns pro Linux, ok? O compilador do Windows, ele cria esse arquivo aqui zeros e uns pro Windows, ok? Então esse arquivo aqui, ó, ele não pode ser executado no Linux, no Mac, tá? Se tu quiser que esse teu programa execute no Linux ou no Mac, tu vai ter que compilar em uma máquina Linux, ok? Então, se tu compilou no Linux, esse teu arquivo executável só vai executar no Linux, ok? Já o nosso programa Java,
ele é compilado aí para o bytecode, e esse bytecode pode ser executado em qualquer sistema, tá? Por que isso? Porque é a máquina virtual que faz essa interpretação e execução, entendeu? Então, tu compila uma vez e acabou. Tu pode mandar pro teu amigo executar lá no Linux, tu pode mandar lá pro teu amigo executar lá no Mac, tá? Então, essa aqui, eu acho que é assim que escreve, né? É assim que funciona o Java, tá? Essa é a vantagem do Java. Tu compila uma vez, tu cria o teu executável e executa em qualquer lugar, tá? Tá, vamos prosseguir aqui, né? Nosso primeiro programa, olha só. Coisa boa. Deixa eu descartar aqui. Então vamos lá criar o nosso primeiro programa, gente. Se ninguém teve mais dúvidas até aqui, tá na hora. Vamos abrir o NetBeans, tá? Eu vou abrir aqui o meu. Se dá uma travada, se dá um lag, alguma coisa aí, paciência, tá? Cara, já é 8h30. Vamos abrindo o NetBeans aí, tá? Na verdade aqui, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou esperar todo mundo aí abrir o NetBeans. Eu vou dar uns... sei lá, 1 minuto. Acho que é mais que suficiente. Você conseguir abrir o NetBeans aí, tá? Porque a gente vai fazer uns... A primeira vez que a gente abre, a gente vai precisar fazer uma configuraçãozinha aqui, tá, galera? Então a gente vai fazer isso junto agora. 1 minuto. Põe pra abrir aí. Eu acho que o slide 15, 16 e 17 vai ficar próxima aula. Mas é pouquinha coisa. Será que deu 1 minuto já? Já, acho que já passou, na verdade. Já, né? Então vamos lá. Aqui, galera, eu não consigo dar um zoom aqui. Então, fixa a tela aí na tela inteira, tá? Pra dar de ver. Aqui, ó, tá vendo essa opçãozinha aqui, ó? Show on Start, né? Não sei falar isso em inglês, não. Você pode desmarcar, tá? Porque daí ele não mostra mais essa parte aqui, tá? Esse menu, né? Esse desenho aqui, a logo, essa parte aqui, tá? Perceba que você pode até fechar ele aqui, ó. É uma página, na verdade, né? Aqui, ó. Estão vendo aí, ó? O xizinho aqui, ó. Pode fechar. Você desmarca lá e fecha, tá? Aí sempre que você abrir, vai vir direto pra cá. E aqui que a gente vai fazer os trem. Vamos começar criando um projeto, tá? A gente vai criar nosso primeiro projeto, nosso primeiro programa. E para isso a gente vai clicar aqui, ó, nessa pastazinha amarelinha, laranjada, sei lá, com mais em verde aqui, ó, tá? Você posiciona o cursor em cima, você vai ver aqui o nome New Project, né? Esse, tá vendo aqui, ó? Olha só. Você vai clicar nele, tá? Ele vai abrir aqui uma janelinha. Nessa janelinha, a gente vai selecionar o tipo de projeto, ok? E o tipo de projeto vai ser esse aqui, ó, Java with End, ok?
Para quem instalou aí o NetBeans 8.2, vai ter aqui na primeira opção Java, tá? Vai ser só um Java aqui, ó, só o nome Java, não vai ter essas outras opções aqui não. Você vai clicar nele, tá? E quem tá com essa minha versão vai clicar aqui, ó, Java Withers, Enter. E a gente vai selecionar essa opçãozinha aqui, ó, do lado direito, Java Application, ok? Quem tá usando aí o 8.2 NetBeans, né? Ao clicar aqui na pasta Java, na primeira pasta, que vai ser só o nome Java, vai ter aqui Java Application, da forma que está aparecendo aqui no meu também. Só que a gente aqui, ó, a gente vai usar esse aqui, ó, Java Withers Enter, tá? Java Application, ok? Você vai clicar aqui em Next, tá? Deixa eu esperar que ele vai aparecer aqui pra gente as configurações. Aqui, ó. Ele vai mostrar pra gente aqui esse botãozinho aqui, ó, Download and Activity, né? Activate, sei lá como é que fala. Você vai dar um clique aqui, tá? Ele vai fazer um download aí de uma ativação do Java. A gente vai novamente esperar. Vai aparecer essa outra janelinha aqui, ó, né? Java FX Implementation for Windows. No seu caso, vai aparecer aqui for Linux, tá? Você pode clicar aqui Next. Aqui você precisa aceitar os termos de licença. Tem a caixinha aqui, ó. Você vai clicar aqui. Você pode ler, tá? Não tem problema nenhum. Aí, depois de ler ou não, você pode clicar aqui em Install, tá? Aí depois de clicar em Install, a gente vai esperar. Dependendo aí da tua internet ou do teu computador, pode ser que demore um pouquinho, tá? Mas não passa de, sei lá, 2 minutos, não. Ou 1 minuto. Já tá acabando aqui, ó. Eu acho. Eu espero. Tá? Atualização recente é sempre melhor. Opa, esqueci de dizer. Terminou lá, você clica em Finish, tá? Eu acabei de clicar aqui, sumiu. Eu espero que tenha dado certo aí. Aqui apareceu a mensagem aqui, ó. Install nb -javac library. Sumiu já. Que bonito, olha aqui, ó. Terminou, aí a gente vem para essa janelinha aqui, ó. Tá, a gente chegou aqui nessa tela, tá? Essa tela aqui é onde a gente coloca aqui o nome do nosso projeto. Vamos colocar WTIC, né? WTIC. WTIC. Acho que precisa de mais que isso, não. Vamos colocar traço Java, WTIC -Java, tá? Vamos colocar assim. Lembrando, tá? Projeto, o nome aqui do projeto começa aí com letra maiúscula, tá? Faz isso, depois a gente explica o porquê. Começa com letra maiúscula. Se tiver nomes, todo nome que tiver aqui, inicia com letra maiúscula, tá? E nada de espaço, tá? Você pode separar aqui por traço. Eu acho que eu vou colocar underline. Underline aí, ó, fica lindo assim. Tá? Então você separa aí por traço, underline, vamos deixar assim. Então o nome do projeto. Aqui a gente tem o caminho onde nós vamos salvar esse projeto, tá? Isso aqui é importante. Eu vou colocar ele na minha área de trabalho, porque fica muito mais fácil localizar depois. A gente vai precisar localizar lá manualmente depois, tá? E a dica coloca aí na área de trabalho, tá? Aqui em browse, sei lá. Você dá um clique, aí ele vai te dar a janelinha para você selecionar onde você quer
salvar o projeto. Eu vou colocar aqui este computador, a área de trabalho, Open, perfeito aqui, ó. Então, verifica se o caminho aqui está correto, tá? Aí na tua máquina. Isso aqui a gente não vai mexer com isso não, tá? Deixa do jeito que está aqui desmarcado. Se tiver marcado, desmarca, ok? E aqui, ó, desmarca também, tá? Isso aqui sempre vem marcado, então desmarca aí. Ok? Bom, feito isso, pode clicar aqui em Finish. Agora a gente vai esperar mais um pouquinho, tá? O canto aqui, ó, ele tá mostrando, né, que tá criando. Create new project. Tá criando aí um novo projeto. Nossa, tô perdendo a voz. Ele vai carregar mais umas coisinhas aqui nessa barra aqui inferior. Background scanning. Vamos esperar isso terminar. Acabou. Aqui, ó, acabou de carregar aqui, ó. Agora vamos conhecer um pouquinho aqui, né? Bom, aqui nessa área aqui, ó, lado esquerdo, né? Perceba que a gente tem duas áreas aqui, uma em cima da outra, né? A gente tem aqui Projects, Files, Services. E aqui em Projeto, a gente tem o projeto que a gente criou. Ok? Lembra lá do nome? wtick underline Java. A gente tem um maisinho aqui, ó. Se você clicar, ele vai exibir o que tem dentro, tá? Então, dentro aqui do nosso projeto, a gente tem algumas pastas, tá? A gente vai mexer aqui só com essa primeira pasta. É dentro dela que a gente vai ter os nossos programas, ok? Maisinho aqui de novo, ó. Você clica para mostrar o que está dentro aqui dessa pasta, tá? Ou você pode clicar duas vezes aqui em cima da pasta, tá? Aqui, ó. Então aqui dentro dessa pasta a gente tem... Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Não dá. Pois é, aqui, ó. Aqui dentro dessa pasta a gente tem esse pacote aqui, ó. Default Package, né? Default Package. É um pacote default, pacote padrão do Java. É aqui dentro que a gente vai criar os nossos programas, tá? O conceito aí de pacotes, eu não vou entrar em detalhes em conceitos, tá? Apenas saiba que é basicamente uma pasta, tá? Aqui é tudo pasta. Você tem aqui a pasta do projeto, wtick. Dentro da pasta wtick, você tem aqui source packages, tá? Essa pasta. Dentro da pasta source packages, você tem a pasta padrão, tá? Vamos chamar assim, pasta padrão do nosso programa. E aqui dentro a gente vai criar nossos programas, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito. Com o botão direito, aqui em cima dessa pasta, a gente consegue acessar aqui algumas opções, tá? A primeira que a gente vai conhecer é esse New. New, né? De novo. Então, pelo nome, né? Já se sabe que a gente vai criar alguma coisa, tá? Alguma coisa nova, né? E o que a gente vai criar aqui, ó, a gente tem algumas opções, tá? Folder, pasta, né? A gente poderia criar outra pasta aqui, a gente vai ver isso mais pra frente. Logo abaixo a gente tem Java Class. Esse Java Class é o nosso programa. A gente chama de classe, tá? Então a classe Java, ela é aí o nosso programa,
ou parte do programa, dependendo aí do nosso programa, beleza? Então a gente vai clicar aqui, ó, no Java Class. A gente vai dar aqui um nome para ele. Que nome a gente dá para ele? Vamos colocar semana 1. Que bonito, semana 1, né? Ele tá gritando alguma coisa aqui. Não, é do pacote. Ignora isso aqui, tá? Você coloca aí o nome da nossa classe. Aqui a gente não vai mexer em nada, tá? Caminho, onde ele vai ser criado, o local aqui do pacote, o nome do projeto, a gente não vai nada aqui, tá? Só nome, beleza? E aqui finish, tá? Nome do nosso programa, finish. E ele vai criar pra gente a nossa primeira classe Java, tá? Na verdade é um arquivo Java, onde a gente vai escrever o nosso código, beleza? Aqui, ó, eu vou limpar isso aqui tudo pra ficar melhor aqui. Tá, eu vou dar um zoom aqui, cadê? Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Então aqui a gente tem o nosso arquivo semana1.java. Lembra lá o nosso arquivo Java, que vai conter o nosso algoritmo na linguagem de programação Java. Aqui está ele, nosso editor. E a gente vai escrever o nosso programa aqui. Aqui, para criar o nosso primeiro programa, todo programa Java, ele precisa ter essa estrutura aqui, ó, tá? Então você precisa escrever isso aqui. Usar primeiro essa palavra public, logo em seguida class. Perceba que logo em seguida a gente tem aqui o nome do nosso programa, que por sinal tem que ser o mesmo do nosso arquivo, tá? O nome que a gente colocou no nosso arquivo Java tem que ser o nome do nosso programa, senão não vai dar certo, não vai funcionar. E a gente abre aqui, ó, chaves, tá? Abre e fecha chaves. Então você digita isso aqui, chaves, e entre essas duas chaves aqui, ó, eu poderia colocar essa primeira chave aqui, ó, lá para baixo, e aí fica aqui uma coisa assim mais, eu acho que mais intuitiva, né? Então entre essas duas chaves aqui, mais organizado. Mais organizado. E dentro dessas chaves a gente precisa definir o método main, tá? Então a gente cria nosso programa aqui com uma classe, usando o nome do nosso programa e definindo o método main. Não se preocupe em entender esse primeiro programa agora, tá? Na próxima semana a gente vai analisar ele direitinho, palavra por palavra, sintaxe, tudo, tá? Então a gente precisa criar o método main, public, static, void main. A gente precisa usar essas palavras aqui, ó. Public, static, void main, para definir o nosso método main. Usar parênteses, tá? Com um parâmetro aí string args. Não se preocupe em entender isso, ok? E aqui está o nosso programa. Esse é o nosso algoritmo, tá? Só que a gente tem aqui a estrutura básica do Java, tá? Então a gente precisa escrever tudo isso aqui para mandar ele fazer alguma coisa, ok? E entre essas chaves aqui, ó, do método main, é onde nós vamos digitar ou escrever as nossas instruções, os nossos passo a passos. Então lembra lá que, deixa eu voltar aqui no slide, cadê o nosso algoritmo? Aqui, ó. Então lembra aqui, ó, que o nosso algoritmo ele possui uma estrutura, né? Ele começa com a palavra início, depois vem aqui nossas instruções e por fim a palavra fim, né, para indicar que a gente terminou o algoritmo.
Então, o que acontece lá no Java? A gente tem essa estrutura básica de início e fim, que é justamente essa estrutura aqui, ó, tá? Então, aqui dentro, a gente vai escrever nossas instruções, ok? Então, toda essa estrutura que marca tanto o início aqui, ó, o início, quanto o fim do nosso programa, ok? Aqui dentro, vamos escrever nossa primeira instrução. Vou escrever aqui correndo, porque o tempo não espera, né? System.out.print. Print. Tá. Nosso primeiro programa. Tá, nosso primeiro programa. Ponto e vírgula para finalizar uma instrução, ok? Então, sempre que a gente construir uma instrução, a gente vai finalizar ela com ponto e vírgula. A gente vai explicar isso melhor na próxima aula, tá? E a gente vai executar agora esse nosso programa. E o que esse nosso programa faz? Ele vai imprimir isso aqui, ó, que está entre aspas. Ele vai imprimir isso aqui na nossa tela, tá? Ou melhor, na tela de saída, né? Para você executar esse programa, você clica aqui, ó, nesse botãozinho verde, tá? Tá, vamos salvar. Você pode salvar nessa imagenzinha aqui, ó. Colocar para rodar de novo. Acho que agora ele vai. Aqui, ele identificou aqui o nosso programa. Isso aqui ele só vai pedir uma vez, tá? Depois que a gente seleciona qual que é o nosso programa aqui, ó. Clique em OK. Aí ele não vai mais pedir isso não, tá? Vamos esperar ele executar, então. Galera, a gente vai usar aí os 10 minutinhos que a gente não usou no início da aula, né? A aula começou 7h10. Então tá de boa. Deixa eu subir isso aqui. Perceba que ele mostra aqui, ó. Essa área aqui é a saída do nosso sistema, tá? Você pode subir aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Ele deu aqui várias coisas, tá? Os processos que ele usou aqui para compilar e executar o nosso programa. Perceba que logo após essa palavra run, deixa eu dar outro zoom aqui. Logo após essa palavra run, que significa executar ou correr, tem aqui o que a gente pediu lá para executar no nosso programa. Ele está imprimindo aqui, ó, nosso primeiro programa. Então, o que a gente... Deixa eu baixar aqui. O que a gente digitou aqui entre parênteses, ou melhor, entre aspas duplas, ele imprimiu, tá? Na tela do nosso sistema, saída do nosso sistema. Então, esse é o nosso primeiro programa, tá? Nossa primeira instrução aqui, o que está aqui dentro, entre aspas, tá? Aspas duplas. Ficou alguma dúvida? Na verdade, sobre o programa aqui, ó, a gente vai refazer ele de novo na próxima aula, só que explicando detalhadamente, tá? Eu queria mostrar aqui esse programa, como criar um programa aqui, pelo menos esse primeiro programa, porque lá nas atividades vocês vão ter lá para criar um programa, tá? Que imprime nome, idade e a altura de vocês, tá? Vocês só vão escrever aqui dentro, ó, entre aspas, tá? Vocês podem duplicar essa instrução aqui, ó, tá? Dá um enter aqui, ó, joga outro aqui, ó, e aí você pode clicar aqui e, sei lá, colocar o seu nome aqui, ó, nome, sua idade aqui, idade, vou colocar aqui 22, tá? Vou colocar aqui Xavier, vou colocar mais um aqui, ó, a altura, né? 1 e alguma coisa, tá? Eu vou colocar reticências aqui, tá? Eu vou... lá no exercício pede para imprimir, ó, cada informação dessa numa linha diferente, tá? Deixa eu subir a tela de saída.
Perceba que aquilo que a gente imprimiu lá, ó, ele imprimiu aqui numa linha, né? E logo em seguida, na mesma linha, ele imprimiu aqui, ó, que o programa finalizou, certo? E então tá tudo numa linha só. Para a gente imprimir coisas em linhas separadas, a gente usa aqui, ó, o print ln, tá? Print ln, print ln. Eu vou colocar para executar. E para resultado, eu vou fazer a chamada final. Ou eu fiz a chamada final, acho que não, né? Chamada final e aí a gente finaliza a aula, tá? Aqui, ó. Então perceba que ele informou aqui para mim numa linha o meu nome, em seguida a minha idade e a minha altura, tá? Então, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer, né? Primeiro programa que vocês vão fazer, vocês vão digitar lá essa estrutura, tá? E aqui dentro, vocês vão usar essas instruções da forma que tá aqui, tá bom? Então essa vai ser a primeira brincadeirinha que a gente vai fazer aí. Ok? Vamos fazer a chamada então. Só para finalizar. E perdão aí, galera, passar da hora, tá? É, primeira aula, né? Teve uns imprevistos técnicos. Xavier. Oi. A Lígia está perguntando como que vai ser a entrega das atividades. Então, deixa eu já mostrar aqui. Boa, Lígia. Cadê? Nossa, eu apanho com essas coisas. Pera aí. Atividade. Aqui, ó. Semana 1. A primeira atividade avaliativa, tá? Deixa eu mostrar lá. Ele já tá abrindo pra mim, ó. Beleza. Aqui, galera. Deixa eu dar um zoom aqui, né? O que que acontece, galera? Vocês vão responder aqui os questionários, tá? As perguntas. Vão ter aqui... Vai ter aqui a quantidade de pontos, tá? No caso aqui, esse questionário é valendo 100 pontos. Então, você vai ter aqui 15 pontos, 15 pontos, 15 pontos, 15 pontos. A última questão aqui vai valer só 10 pontos, tá? Só para fechar aí 100 pontos. E você vai ter aqui, ó, uma questão no final, que ela é o desafio, tá? Um desafio, ela é opcional. Só que esse desafio opcional, se você precisar de nota para alcançar a meta, né, que é 70% da pontuação de cada atividade, se você precisar alcançar esses 70%, aí esse desafio aqui, ó, você fez tudo bonitinho, tudo direitinho, vai te ajudar nisso, tá? Eu acho que vai ser 10% da nota, tá bom? Você precisa alcançar aí 70% da pontuação das atividades para ter o certificado e também 75% da frequência, ok? Então, bom, aqui, ó, você vai criar um programinha, tá? Ele está dizendo aqui o que é para criar e você vai mandar o arquivo aqui, ó, ok? Por isso a importância de criar o projeto e salvar lá na área de trabalho, tá bom? Porque lá na área de trabalho, deixa eu minimizar aqui, ó. A gente criou o nosso programa, né? A gente salvou lá na área de trabalho. Tá aqui, ó, nosso programa. WTIC_Java, na verdade, o nosso projeto. Nós vamos entrar dentro dele. Entrar dentro dele, né? Que beleza. Aí aqui você vai ter a pasta SRC, ok? Você vai entrar nela. SRC de Source. E aqui você tem o seu arquivo Java, tá bom? Aqui é o teu programa. Voltando lá para o NetBeans, ó. Lá nesse arquivo vai estar escrito aqui, ó, que você escreveu aqui, ó. Beleza? Então esse arquivo Java você pode arrastar e jogar lá, ó. Eu vou clicar aqui em adicionar arquivo. Então você pode arrastar aquele arquivo para cá, ou então você pode clicar aqui em selecionar arquivo. Aí ele vai te mostrar aqui, né, algumas coisas, as áreas aqui do teu computador, os destinos. Você entra aqui em área de trabalho, tá lá, o WTIC Java, CRC e o teu programa.
Abre ele aqui, ó, e manda, tá? Acabou. Você vai mandar ele e enviar aqui o questionário, tá? Então, o que acontece? Essa pontuação, vocês já vão ver no momento que vocês enviarem aqui, ó, vocês já vão ter o resultado, tá? E No caso, a Marilene está falando sobre o código dela que está dando erro. tá dando erro? Na hora de rodar, sabe? Eu acho que é o mesmo erro que estava dando com você. Ah, então, faz o seguinte, clica aqui, ó, você escreveu o teu código, né? Você escreveu o teu código, clica aqui, ó, nessa opçãozinha de salvar, tá? No íconezinho de salvar, ou então você vem aqui em File e tem aqui a opçãozinha, ó, Save All, tá? Você clica nela, porque aí ele vai salvar o teu arquivo, aí ele vai conseguir reconhecer o programa, tá? Aí vai aparecer a janelinha para você selecionar o teu programa, aí tu vai clicar em OK. Isso só vai acontecer na primeira vez, tá, galera? Se você faltou aí a aula, você não conseguiu participar, sei lá, deu algum problema, talvez o horário, rolou alguma coisa, me manda e-mail, tá, galera? Que aí a gente vai ver aí a questão da falta justificada, tá? Dependendo do caso, se for uma falta justificável, aí a gente pede para fazer alguma coisa, sei lá, ganha falta justificada e você recebe aí o seu certificado no fim da aula. Ou melhor, no fim do curso, né? Então, sem drama, tá?